Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso devocional diário, nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Estou sempre aqui com você trazendo uma palavra de sabedoria, de bênçãos, e eu já quero desejar que a tua semana seja abençoada, né? Espero que esteja tudo bem aí com você, na sua casa, essa semana festiva. Eu amo essa época do ano, porque é a época da família se reunir, né? Eu sei que também tem algumas pessoas que não gostam dessa época do ano justamente por isso. Pessoas que ainda estão enfrentando dificuldades no meio dessa família, que ainda não adquiriram maturidade, o que a família ainda não amadureceu. Mas eu tenho certeza que com os conteúdos que você vai absorver, vai aprender aqui nesse canal, a tua vida, a tua família vai ser abençoada, você vai desfrutar de uma vida de paz, com certeza. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quero te convidar a se inscrever nesse momento. Eu me chamo Ellen Silva, se você não me conhece, estou aqui todos os dias compartilhando com você meus conhecimentos, os princípios bíblicos com você e com certeza, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal. Nesse momento, se puder também compartilhar com alguém o que nós vamos tratar essa semana, que nós vamos aprender juntos e ser edificados juntos, é muito especial, um assunto muito falado. Eu acho que é um dos assuntos mais falados de 2024, que foi, né, um dos assuntos mais falados de 2024, que é propósito, que é como eu descubro o meu propósito. Qual será meu propósito? Qual será minha missão? Qual será meu chamado? Será que Deus tem algo assim muito diferenciado para mim, muito especial? A gente às vezes se compara muito, usa a régua dos outros para medir a nós mesmos e esse é um erro fatal. Então, a palavra de hoje é: onde estiver o teu medo, aí estará a tua missão. Porque o teu medo tem uma conexão com a tua missão, com o teu propósito. Não foi por acaso que nós iniciamos esse devocional, não foi algo assim, eu tô com a vontade de todo dia postar vídeos no meu canal no YouTube, ligar minha câmera e falar abertamente, não. Foi uma coisa que se originou no coração de Deus, eu não tenho dúvida. Que aí Deus foi tocando meu coração, foi amadurecendo essa ideia, e eu pensei, por que não? Por que não? Se é uma coisa que está dentro, né, do meu propósito. E hoje eu vou abrir um pouquinho, um pedacinho da minha história para você entender qual que é o meu propósito e como que você faz para entender o seu propósito. Fica aqui ligadinho, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, não só hoje, mas essa semana inteira de devocional. Queridos, para nós embasarmos a nossa conversa, o nosso aprendizado, a nossa aula de hoje, nós vamos nos valer do livro de Esté. É um livro curtinho da Bíblia. Se você não conhece, você precisa conhecer. Se você só conhece a história de Esté, que foi uma rainha que substituiu a outra rainha, só assim por cima, você precisa conhecer as entrelinhas, os detalhes dessa história, porque ela é riquíssima e ela tem muito a nos ensinar. É um livro de 10 capítulos máximo. Em 3 dias você lê tudo. E se quiser fazer uma leitura mais minuciosa, você vai gastar mais alguns dias, porque merece muito a nossa atenção esse livro. Mas hoje nós vamos nos valer do capítulo 4, queridos. Por quê? Porque eu quero enfatizar para você como que você descobre o teu propósito. Eu quero te explicar isso. Mas antes de introduzir Esté, eu vou compartilhar com você uma conversa que eu tive com uma amiga íntima agora recentemente. Ela me perguntou como que ela descobriria o propósito dela. Amiga, ela disse: Ellen, eu já te vejo cumprindo o teu propósito, te vejo construindo aí, né, desenhando o teu futuro, Deus te posicionando para isso, é isso mesmo. Ela conhece a minha história, o meu passado, né? E ela disse: eu tenho certeza que é dentro dessa linha aí que você está seguindo que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda, né? E ela perguntou como que ela descobriria o propósito dela. Eu achei até engraçado, tipo, mas eu não sou perita em propósito, não. Mas eu dei algumas ideias, algumas sugestões para ela que fez muito sentido para ela. E eu pensei, por que não compartilhar? Com certeza foi Deus falando no meu coração. A primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo, que você vai responder, e eu já te dou uma dica: se você tiver caneta e papel, anota, porque às vezes você não tem uma resposta completa agora, mas no futuro, amanhã, depois, talvez depois da virada do ano, tu vai ter a resposta certa. E isso é que é legal. Porque vai estar anotadinho aí, né? Então, faça-se essa pergunta: o que faz os teus olhos brilharem? E eu perguntei isso pra ela: amiga, o que faz os teus olhos brilharem? O que é uma coisa que tu faz que a hora, tu não vê a hora passar? Tu fica até triste quando alguém te interrompe e diz: agora você tem que fazer a pausa, você tem que parar pra comer, você tem que parar pra fazer alguma coisa, você tem que ir trabalhar, ou você tem que fazer uma pausa. Porque é tão edificante, tão legal, tão bom, te causa uma sensação tão boa de prazer, de saciedade, que você faz e não vê a hora passar, porque te dá prazer. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que têm extremo prazer de cuidar de criança, de cuidar, de educar, de ensinar, de instruir, né?
Não só ser professora do ensino infantil, mas ensinar, de estar nesse contato, nesse ambiente com crianças. E com certeza essa deve ser a missão, o chamado dessa pessoa. Esse é um direcionamento divino. Eu, por exemplo, desde os meus 14, acho que 13 anos de idade, que foi antes de eu começar a frequentar qualquer igreja, já na escola, isso se revelava em mim. Apesar de ter sido uma criança extremamente tímida, insegura e calada, né? Mas na adolescência isso começou a se desenvolver em mim de uma forma especial. E eu participei de um discurso na escola, onde precisava falar para toda a escola, não só para a turma específica, mas para todos os professores e tudo, apresentar um trabalho assim. E eu fui, vamos dizer assim, o mais elogiada, mais elogiada. Quando terminou a apresentação, todo mundo, nossa menina, como você fala bem, como você fala com maestria, nossa, como você apresentou também. Então eu percebo que isso já me persegue, já me segue desde muito cedo, ou seja, isso já deixou um rastro na minha história. E eu gostava, isso me dava sensação de prazer. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a fazer parte de uma comunidade, né, de uma igreja, foi me dada a oportunidade. As outras pessoas também no meio religioso, ali no ambiente, né, foram percebendo, essa menina fala diferente, essa menina tem alguma coisa aí especial nela. E eu muito nova, né, 14 anos, 15 anos ali já falando às vezes com muita autoridade, discursando muito bem, usando as palavras bem, apesar de pouco ensino, pouca educação, né? Não fui criada num ambiente comunicativo. A minha mãe era bem comunicativa com as pessoas de fora, mas comigo, com a minha irmã, nosso relacionamento era zero, praticamente não tinha comunicação. Então, assim, você percebia que era algo que eu não fui só treinada, preparada para aquilo. Aliás, não tive treinamento, preparação nenhuma. Foi, assim, uma coisa divina mesmo. Então, passou-se os anos, continuei pregando a palavra de Deus onde me era dada a oportunidade. Aí teve um período que eu me afastei, né? Como eu já contei aqui em outros vídeos no canal. Quando eu me afastei, eu pensei que foi uma época que eu estava muito concentrada nos meus estudos também, nos estudos pessoais, não nos estudos bíblicos. E eu pensava, cara, eu vou dar aula. Quando eu comecei a graduação, né, eu tenho um ensino superior, e eu pensava, vou fazer um curso que me capacite para eu ser professora. Eu quero dar aula, eu quero ser professora de alguma coisa. Porque eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto disso. Eu me sinto bem, eu ficaria aí 10 horas direto falando, mesmo que a voz faltasse, mas com a sensação de saciedade. Então você consegue perceber que isso era o que fazia os meus olhos brilharem? Foi isso que eu disse para minha amiga. Eu até cogitei fazer o mestrado, ainda cogito, ainda é uma coisa, um desejo do meu coração, para no futuro tá aí me profissionalizando para essa questão de instruir, de ensinar, de discipular pessoas, de uma certa forma. Mas voltando aqui para a história que eu estou narrando da minha amiga, a primeira pergunta que eu pedi que ela se fizesse é isso: quem faz meus olhos brilhar? Descobriu? Porque primeiro você tem que descobrir, esse é o ponto de partida, você tem que descobrir. O que você já fez na vida? Ah, eu tocava piano quando era adolescente, e isso me encantava. Instrumento musical. Ah, eu toco bateria, e isso é uma coisa que eu faria, aí horas e horas eu viveria disso, porque me dá meu prazer, é o que me dá prazer. Ah, eu canto. Não, eu mexo com jogos online, né? Não só ser programador, mas eu faço algum tipo de design no computador, essa parte mais tecnológica, isso é o que me dá prazer. Eu fico horas na frente do computador ali mexendo, criando, fazendo umas artes, fazendo umas coisas bacanas. Então, você precisa descobrir o que faz os teus olhos brilharem. Por quê? Porque a gente nunca pode ser leviano de usar a régua dos outros para se medir. A gente acha que talento, que dom, que chamada, são esses grandes feitos de grandes pessoas como a rainha Esther, como o apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, como Moisés, que liderou o povo por tantos anos. A gente só olha para os grandes, a gente não vê que teve também outros pequenos que tiveram papéis fundamentais, importantíssimos na história, não só do cristianismo, na história da igreja, mas um plano divino. Um plano divino. Mas vamos focar aqui na história de Esther, para depois nós partirmos para outras perguntas que você precisa sim fazer. Na história de Esther, todo mundo pensa assim, já sei, chamado de Esther ser rainha, porque ela era linda. Calma, vamos com calma. A rainha Vasti foi destituída do cargo, né, por uma desavença, por uma desobediência a uma ordem real de Assuero, o rei da época. Quando a Vasti foi destituída, o rei disse, vou fazer um concurso de beleza, vou escolher a moça mais linda do reino, uma virgem de preferência, para ocupar o lugar dessa daí que eu não quero mais. Esther se alistou, né? Fez parte disso. Seu primo, pai, né? Que era Mardoqueu, a colocou na lista e ela foi lá para a preparação de 1 ano de rituais de beleza e imersões aromáticas para poder se encontrar com o rei. Esther foi a escolhida. Ao final, Esther foi a escolhida. Eu já estou resumindo o livro todinho para você, mas você precisa fazer a leitura dele. O ponto principal que eu quero tocar aqui, que é o nosso tema central de hoje, não só descobrir o propósito, mas entender o que a minha dor, o meu medo, tem uma ligação com a minha missão. Porque
até Esté ser eleita, ser escolhida, tornar-se rainha, todo mundo pensava, essa daí nasceu para ser rainha. Mas não. A missão de Esté era muito maior do que apenas ser rainha. Apenas ser servida, apenas ser respeitada como rainha, ocupar um cargo real. A missão de Esté era salvar o seu povo. E aí é que tá. Porque quando a missão de Esté se encontrou, se chocou com um medo muito grande que ela tinha. E qual era esse medo, Ellen? O medo era o medo do rei, o medo, a comunicação também de Esté. Preste bem atenção. Esté era órfã de pai e de mãe. O papai e a mamãe dela morreu, ela ainda era muito jovem. E nós sabemos o que a orfandade causa na vida de um ser humano. O que é uma criança, um adolescente crescer sem pai, sem mãe? Pode ser criada pelos melhores avós, pela melhor tia, pelo melhor tio. Mas sem a presença do papai e da mamãe, ela vai ficar com uma fissura, que eu chamo de ferida emocional. Ela vai ficar com essa ferida emocional da orfandade. E essa ferida emocional engloba muita coisa. Engloba insegurança, engloba medo, engloba senso de merecimento, tipo, crença de merecimento. Eu não mereço estar nesse lugar, o que eu tô fazendo aqui? Né? Crença de identidade, eu não nasci para isso, eu não mereço ser rainha, que isso? Tantas outras moças tão talentosas, mais bonitas, de famílias mais importantes, e eu aqui. Então, todos esses conflitos passaram na cabeça de Esther, passaram na mente dela. Ela teve que lidar com tudo isso, mas manter a compostura em nome da posição que ela ocupava e do que o seu primo esperava dela, porque ele se doou para criar essa menina. Agora essa menina precisava dar um retorno para ele, você concorda comigo? E nada mais justo do que ela ter uma vida confortada, onde ela teria uma segurança no Palácio Real e ela deixaria ele mais tranquilo. De uma certa forma, ela poderia ajudar ele financeiramente. Mas voltando aqui para na hora que o medo de Esther se choca com a sua missão, que é quando é emitido um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. A história é muito mais minuciosa do que o que eu estou contando aqui, porque tem aí um tal do invejoso chamado Amã, que perseguia essa mulher, não essa mulher, mas perseguia esse povo por inveja e queria matar todos. E fez aí o rei assinar esse decreto foi publicado. Então Esther ficou sabendo disso, né, através do seu primo. E ele manda um recado para Esther, porque ele estava fora do palácio ali, fazendo uma espécie de manifestação, que ele tinha rasgado suas vestes, estava ali em pranto, se lamentando e preocupado com o seu povo. Quando então ele manda um aviso para Esther e diz, olha, eu estou mandando aqui para você, mandou por um certo, a cópia do decreto que está autorizando o extermínio do nosso povo. Avisa para Esther, melhor, não avisa não, insiste com ela, lá está escrito assim no capítulo 4 de Esther, insiste com ela para que ela vá falar com o rei e resolva isso aí, cancela esse decreto, porque não vai dar certo, não. Isso aí, senão nosso povo vai morrer. Ele já pediu que insistisse, porque já sabia que Esther iria resistir a fazer isso. Por quê? Havia uma lei de que um decreto real, que ninguém poderia se aproximar do rei, a não ser que fosse convidado, que fosse chamado. Isso incluía a rainha. Tanto que Esther, quando recebe o aviso, ela diz, a lei tal me proíbe de ir lá falar com o rei. Ele está há 30 dias que não me chama nos seus aposentos, então eu não posso ir lá, que senão eu vou morrer. Eu não tenho como falar com ele. E agora a Esther, ela não tinha a função só de ir lá no rei, só de comparecer. Não era pedir para ter uma noite de amor com ele. Mas agora ela tinha uma missão de mediar essa situação. Uma missão diplomática, vamos dizer assim. Ela tinha que ser advogada do seu povo. Olha só. A menina órfã, insegura. A menina órfã rejeitada. A menina órfã em território que nem era a sua nação, nem era a sua pátria. Para você que não sabe, Esther não é um nome que foi dado por seus pais. O nome que foi dado por seus pais, o nome judaico, é Hadassah. Mas ela recebeu esse novo nome para camuflar suas origens. Tanto que no palácio, quando ela foi preparada durante esse 1 ano de preparação para passar a ser mulher do rei, ela não falou para ninguém. O seu primo a proibiu de abrir a boca e dizer que ela era judia. Consegue entender a complexidade da coisa? Pois é, agora ela tinha que falar com o rei, colocar o seu medo para fora, em xeque, e se expressar, enfrentar o seu medo. O seu maior medo agora se tornou a sua missão. Conseguiu entender? Pois então, Esté convocou todo o seu povo para orar e jejuar, ou seja, houve uma preparação. Nessa semana vai ter um episódio só sobre nós falarmos como eu me preparo para eu exercer o meu propósito, para eu exercer o meu chamado. Agora que eu já sei, ou agora que eu já tenho uma noção de para onde está sendo apontada a setinha para o meu destino. Né? Porque é isso que você vai aprender aqui hoje. Então, nós vamos seguir esse passo a passo e você vai aprender como se preparar. Esther se preparou em oração, em jejum, com todo o povo de Deus, pedindo ali, não só pela vida dela, porque ela, ao se encontrar com o rei, poderia morrer ali mesmo, segundo a lei real, como também pela vida do seu povo, porque o seu plano precisava dar certo. O seu plano de mediar esse conflito, de ser advogada do seu povo, tinha que dar certo para o seu povo não morrer. Consegue entender?
Então, agora que você respondeu a primeira pergunta, que você entendeu, que você precisa entender, precisa saber o que faz os teus olhos brilhar, porque o que fez os olhos da Esther brilhar no primeiro momento foi o quê? Cara, você é rainha. Eu vou deixar de ser a menina órfã dali, exilada no meio de um povo estranho, estrangeiro, e agora você é rainha. Esses olhos de Esther brilharam, com certeza. Esse é o meu propósito. Eu nasci para reinar. Imagine. Só que mais adiante estava o foco principal da missão dela. Tanto que Mardoqueu lembra ela disso. Diz, olha, tu pode até não ir falar com o rei, por acaso, se tu ficar com medo aí, tu pode até não ir falar com o rei. Mas não pense que só porque você tá aí no palácio você vai ser poupada, não. Porque, olha, vem cá, presta bem atenção. Quem sabe, ele faz essa pergunta para ela, quem sabe você não foi escolhida, você não foi eleita, você não foi guiada por Deus para ser a nova rainha, para cumprir essa missão? Ele faz essa pergunta para ela. Olha só, eu vou ler do jeitinho que tá escrito aqui. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Entende? Nós vamos falar também essa semana para que propósito. Eu tenho que saber o propósito, meu Deus. Para que finalidade? Para que intuito? Qual que é o propósito da minha missão? A minha missão é só para ele, é só para mim, é só para os meus prazeres, é só para me satisfazer, é só para eu dizer que eu sou a rainha ocupando o glamour de estar aí exercendo um cargo real? Será que é essa? Nós vamos aprender essa semana. Mas agora que você fez a primeira pergunta, o que faz os meus olhos brilhar? O que me dá prazer? Escreve no papel. Eu falei pra minha amiga, escreve, amiga. Agora que tu descobriu, ou que tu tem uma noção. Ah, mas eu não sei, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de escrever, eu escrevo. Sempre fui boa em redação, sempre fui boa com cartas, sempre fui boa. Já escrevi um livro, quem sabe o seu propósito. Ah, mas eu também sou uma ótima cantora, eu canto, e amo cantar, e amo aprender, ou compor. E aí você tem que entender. Agora você já está com vários direcionamentos. Você precisa decidir investir nele, e mais à frente, se você entender, será que é esse aqui mesmo? É isso aqui mesmo que Deus tem para mim? E é muito importante, nessa semana você vai entender por que nós estamos falando sobre isso e por que é necessário que nós, povo de Deus, nós que acreditamos em Deus, nós que temos a nossa vida voltada para Deus, estamos aí em conexão com Ele diária, por que nós precisamos saber esse propósito, esse propósito que virou o assunto do momento? Porque é muito importante. Nós vamos observar e nós vamos falar de várias outras histórias ao longo da semana, outras pessoas que foram aí guiadas, conduzidas para seguir o seu destino, o seu propósito, que essas pessoas, algumas delas foram preparadas desde o ventre materno, desde quando não sabia nem andar. Deus já havia encaminhado, conectado elas para estar convivendo, crescendo com as pessoas certas que estariam lhe orientando, lhe direcionando, lhe ensinando para viver o seu chamado. Agora que você respondeu a primeira pergunta, então você vai responder a segunda. O que faz os teus olhos brilharem? Tantas coisas fazem meus olhos brilharem, mas essa coisa que faz os teus olhos brilharem, que te dá alegria, que te dá prazer, ela proporciona isso somente para você, exclusivamente para você? Porque se for, não tem nada a ver com a sua missão. Não tem nada a ver. Você precisa responder a segunda pergunta. Isso aqui que eu estou pensando é capaz de transformar a vida das pessoas, é capaz de trazer valor para a vida das pessoas, é capaz de mudar a vida das pessoas, é capaz de somar, é capaz de proporcionar algo para as pessoas, conexão com Deus, direcionamento, orientação, sabedoria, conhecimento, o que isso vai fluir, vai refletir na vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que nasceu para liderar, nasceu para ser líder, tem esse propósito de vida, ser líder. E aí pode ser líder em vários sentidos. Uma líder numa sala de aula, quem é? A professora. A professora dos meus filhos é a líder na sala de aula. Se ela entender que esse é o propósito de vida dela, se ela não faz aquilo exclusivamente por dinheiro, eu faço isso para sobreviver, mas eu odeio essa profissão, aí ela não está vivendo o propósito dela. Mas se ela entender que aquilo é o propósito de vida dela, ela não vai só ensinar o que está na grade acadêmica. Ela vai fazer muito mais do que isso, além de abençoar a vida dessas crianças, além de orar por essas crianças, ela vai também direcionar essas crianças, ela vai dar bons conselhos. Tá aí a importância da gente entender o nosso propósito. Porque se eu estou numa categoria, se eu estou numa posição de liderança, eu sei que o meu propósito é muito maior do que só transmitir conhecimento, só cuspir conhecimento nas pessoas. É muito maior do que isso, engloba muito mais coisa, é uma missão. E uma missão, ela tem várias nuances, subdivisões. Você consegue entender? Então responde essas duas perguntas. O que faz meus olhos brilharem? E isso é possível ser compartilhado? Isso dá para transbordar na vida das pessoas? Isso transforma? Isso traz vida? Isso produz bênçãos? Isso causa transformação? Você tem que fazer essa pergunta, você tem que responder. Agora que eu tenho essa noção, como que eu aplico isso? Como que eu me preparo? Como que eu coloco em ação? Agora que eu estou fazendo esse mapeamento. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha com
vendas, eu vendo carros, eu vendo bolsas, eu vendo joias. Isso não é a sua missão, seu propósito de vida. A minha transformação que eu proporciono, que o meu chamado é vender, é deixar as pessoas alegres ao comprar um carro novo, ao comprar uma joia. Não é, tá tudo errado, tá errado. Porque por mais que isso te dê muito prazer vender, né, vai te dar lucro de uma certa forma, tá certo, é o seu trabalho, mas isso não faz parte do propósito que eu tô querendo dizer, porque nem sempre esse propósito vai estar exatamente ligado ao que você faz profissionalmente, nem sempre. Às vezes você vai fazer algo profissionalmente e subsidiariamente, né, ou seja, paralelamente, você vai fazer o teu propósito, e isso vai, quando você unir os dois, vai caminhar junto. Acho que eu usei uma linguagem muito rebuscada, agora eu vou simplificar. Eu atuo como advogada. Isso é um que eu faço profissionalmente, mas com o passar do tempo, e tem pouco tempo até, eu descobri que isso não faz meus olhos brilharem. Não é assim, é o que eu me imagino daqui 40 anos ainda fazendo isso, porque isso é o meu prazer de vida, é porque... Não, não é. Para algumas pessoas é uma profissão de sacerdócio. De uma certa forma, você não está cuidando só dos direitos e dos interesses das pessoas, você está cuidando da vida delas, às vezes do dinheiro delas, que algumas ações envolvem muito mais do que só dinheiro, interesses, envolvem entre várias outras coisas, às vezes o direito à vida. Mas quando eu comecei a atuar, eu parei e pensei, cara, não é isso aqui, não é o que faz meus olhos brilhar, não é o que me faz deitar na cama e dar aquela sensação de plenitude. Você consegue entender? Então aí foi quando eu passei pelo processo de voltar para o Senhor me resgatar, que foi esse ano que eu já falei aqui nesse canal, o melhor ano da minha vida, de reconexão com Deus. Aí o Senhor me trouxe aqui para esse devocional para estar compartilhando com você, porque isso faz parte daquilo que Deus quer que eu faça, do meu propósito. Isso faz os meus olhos brilhar desde a tenra idade, desde que eu era uma mocinha. Isso é capaz de transformar a vida das pessoas. Isso traz transformação. Isso pode ser compartilhado. Você está conseguindo entender? Então, é mais ou menos nesse sentido. Espero que eu tenha conseguido clarear para você. E espero que você também não fique pilhado. O que é pilhado, velho? Ai, meu Deus, eu não durmo mais porque eu preciso descobrir meu propósito. Eu não consegui descobrir meu propósito. Porque fulano já descobriu, fulano. Não se compare. Dê tempo ao tempo, espere o tempo de Deus, mas esteja o tempo todo preparado. Tem um versículo na Bíblia, e agora eu não vou lembrar o livro para te dizer, que diz assim: todo tempo sejam alvos os teus vestidos, ou seja, sejam alvos, seja limpa as tuas vestes. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que quer dizer esse texto? Quer dizer assim, esteja sempre preparado, que as tuas vestes estejam sempre brancas, limpas, tu esteja sempre preparado, esteja sempre ungido, azeite sobre a cabeça, a unção de preparação, esteja sempre preparado para o que vier, o que Deus tiver para você. Porque na hora que Ele te conectar, na hora que Ele te colocar no na direção certa, você já vai estar preparado, não vai ter desculpa de dizer, puxa vida, perdi a oportunidade porque eu não estava preparado. Eu senti no meu coração de, sei lá, gravar vídeo para falar de Jesus, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Aí não procura um livro, não procura ler um livro para desenvolver sua oratória, mas tem vontade. Queima no coração a chama de falar, mas tem medo de abrir a boca, então não procura um profissional de oratória, de um fonoaudiólogo, se tem algum problema na língua, alguma trava. Você está conseguindo entender que é necessário você se colocar, se posicionar para o teu propósito te encontrar. E eu vou te dar um exemplo bíblico fora da história de Esther, né, que eu já expliquei aqui, que ela se alistou. Se ela não tivesse ido atrás de se candidatar, não, mas Deus poderia ter feito o rei Assuero ser como lá o príncipe da Cinderela e sair com um sapatinho de casa em casa procurando a Esther da vida dele. Você acha mesmo? Você acha mesmo que o conto de fadas vai acontecer aqui na Bíblia? Aqui que o Senhor está narrando pra gente? Não, amigo. Então não fuja da realidade. Deus, ele não trabalha assim. Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Então eu me posiciono, eu procuro sempre buscar em constante oração. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Porque quando Deus chamou Isaías, ele disse isso. E agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí a Bíblia diz que o Senhor tocou na boca de Isaías. E aí ele disse, eu não, Senhor, não estou pronto, meu Deus. Eu sou um homem de impuros lábios no meio de um povo de lábios impuros. E agora? Aí o Senhor pergunta, e agora quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, enviai-me. Mesmo se sentindo despreparado, mesmo tendo medo da missão, mesmo sabendo quão perigoso era ser profeta naqueles dias, em que profetas estavam sendo assassinados, caçados. Mas ele disse, eis-me aqui, enviai-me. Ele estava posicionado em comunhão, em contato para receber as revelações de Deus. Agora eu vou te falar outro. Davi,
Davi estava o quê? Apacentando ovelha. E o que tem a ver um apacentador de ovelha, um pastor de ovelhas, que vai ser vai liderar exército, que vai destruir tantos inimigos em batalhas de guerra? Como assim um pastor de ovelhas, acostumado a segurar um cajado, vai aprender a segurar uma espada, derrotar um gigante, não com a espada, mas com uma pedrinha? E esse homem mais tarde vai liderar um exército, o maior exército. Como assim um homem que carregava um cajado agora vai carregar espadas, vai andar com escudo? É assim que Deus faz. Por quê? Porque no pastoreio, Davi estava aprendendo lições que muitos reis nunca aprenderam. Lições de inteligência emocional, de autocontrole, de sabedoria. A Bíblia diz que Davi matou o leão, matou o urso. Tudo isso era treinamento, fazia parte do propósito. Imagine se Davi estivesse apacentando as ovelhas com ódio, com raiva. Eu odeio meu pai, eu odeio minha família, porque eu sou um enjeitado, rejeitado. Meus irmãos estão lá, fazendo parte do exército. Eu tô aqui nesse fim de mundo, tirando cocô de ovelha, disso, passando raiva com ovelha que se perde no aprisco. Você consegue entender? Mas não, ele estava posicionado, cumprindo a sua missão até ali, ou melhor, a sua preparação com maestria. Então é isso que nós devemos fazer. Nos posicionar, estarmos em constante preparação. Em constante preparação, para que quando Deus disser agora, meu filho, é isso aqui que eu tenho para você, quando Ele confirmar, nós estarmos posicionados. E a mensagem central, a mensagem final que eu deixo aqui para o seu coração, é: onde estiver o teu medo, aí estará a sua missão. Ou você acha, e toda vez que eu tenho que abrir aqui, ligar a câmera e falar, não, porque é espontâneo, eu já ouvi algumas pessoas, alguns colegas próximos, né, dizendo, menino, mas tu fala tão bem, parece assim que não... Tão uma naturalidade, mas que será que eu não tenho medo? E aí que tá, porque o medo, numa pitada leve, como quem tempera uma comida com sal levemente, ele é necessário. Esse medo, ele faz parte, ele precisa existir, porque se não existir medo nenhum, aí eu tenho um problema. Se não tem medo, não, eu entrei lá, comecei a falar uma segurança total, totalmente cheio de mim, aí que tá. Quer dizer que o Espírito Santo saiu. Por quê? Porque você está confiando na própria força. Você está confiando na sua inteligência, você está confiando no na sua própria coragem, na sua própria força. E aí é preciso ter essa pequena porção de medo. Agora, quando o medo te controla, que ele te domina e você se acovarda, imagina que Esther tivesse se acovardado e não fosse falar com o rei, deixa o povo morrer para lá. A história que nós estaríamos contando, ou seja, que a Bíblia contaria para nós, não seria de uma mulher totalmente heróica, uma mulher totalmente forte, corajosa, não seria uma história não só de fé, mas de ousadia, de determinação, de coragem, mas seria uma história de covardia, de medo, de paralisação. Então, qual história que você quer contar? Qual legado que você quer deixar? Fica aí o questionamento, porque descobrir o propósito não é tão difícil. Você tem que responder algumas perguntas, tirar aí uns momentos particulares com Deus, e você vai descobrir. Mas como você vai cumprir esse propósito, aí é que faz toda a diferença. Porque tantos outros que vieram antes de nós descobriram o seu propósito. Alguns tentaram fugir do seu propósito, como Jonas. Alguns não ouviram a voz de Deus para cumprir com excelência o seu propósito, como Saul, que Deus lhe deu uma ordem e ele desobedeceu, perdeu a sua posição real, né? Terminou os seus dias em rebeldia com Deus. Por quê? Porque descobriu o seu propósito, mas não cumpriu com maestria. Não teve a humildade de dizer, não sou eu que faço, quem faz é o Senhor. Por isso que eu estou aqui com você, para dizer, não sou eu que faço. Ai, porque eu falo muito bem, porque eu sou advogada. E não é, querido. Esse aqui, ó, foi ele que me deu lá na adolescência, quando ele me chamou, quando ele foi me buscar onde eu estava perdida. Ele que me deu, ele que escolheu. Então, deixa que Deus te escolha, deixa que Deus te dê. Pare de tentar fazer do seu jeito, pare de tentar traçar a rota da sua maneira. Ah, mas eu gosto muito assim, eu quero fazer dessa forma. Pergunte sempre, Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou fazendo isso para quê? Por quê? Para qual finalidade? Esse vai ser o conteúdo de amanhã. Vocês vão entender, o importante não é o que eu faço, mas por que eu faço? Esse é o vídeo de amanhã e eu tenho certeza que você vai amar continuar aprendendo aí sobre propósito. Você quer em 2025 viver o teu propósito? Imagina que sim, né? Eu quero, eu já estou vivendo e eu tenho certeza que grandes são as coisas que Deus vai fazer em 2025. Queridos, vamos fazer uma oração agora encerrando. Perdoem pelo horário, não gosto de prolongar tanto. Mas eu sei que foi edificante, porque para mim foi. No momento que eu transmito aquilo que Deus colocou no meu coração, você é edificado, eu sou edificada, e isso aqui é o maravilhoso do devocional. Vamos orar então? Coloca aí no chat teu pedido de oração, ou aqui nos comentários, comenta aí se você já tem uma noção. Hoje eu aprendi como que eu vou me posicionar, como que eu vou descobrir o meu propósito. Hoje eu aprendi que
Deus tem algo para mim, eu já tenho esse direcionamento, eu já imaginava que era isso, hoje veio a confirmação, agora eu vou buscar, agora eu vou me preparar. Comenta aqui o que você achou sobre esse conteúdo de propósito, porque nós precisamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, não podemos fugir dele. Antes de eu fazer essa oração, só vou abrir um pequeno parênteses que eu acho que vai acrescentar. Em 2021 ou 22, não vou lembrar exatamente, eu fiz um estágio num órgão público, um estágio da faculdade que eu fazia, né, do curso que eu fazia, e era necessário fazer esse estágio para aprendizado mesmo. Então eu fiz estágio no órgão público e tive contato ali com pessoas que são concursados, que trabalham para o governo, né, trabalham no órgão na repartição pública, em órgão no setor jurídico. Então ali foi onde eu tive a certeza, a convicção de que eu não queria aquilo para minha vida. Não é errado, não é, porque não tenho nenhuma observação para dizer assim de que seja ruim. Eu só não me identifiquei, só não achei que aquilo fazia parte de mim. Um ponto que me chamou muita atenção durante aqueles meses que eu passei ali, que me marcou, que me fez ter a certeza, é porque eu vi pessoas idosas, pessoas já para cima dos 60, pessoas já no final da vida, né? Alguns já no final da vida, né? Não estou dizendo que com 60 você está no final da vida. Pessoas assim muito frustradas. Eu vi pessoas muito decepcionadas com a vida, no sentido de tipo assim, eu tô fazendo isso aqui só pelo dinheiro, mas eu odeio o que eu faço, eu não gosto do que eu faço, pra mim tanto faz, mesmo que eu esteja aqui fazendo alguma coisa pelas pessoas, não é minha vibe, não me dá prazer, eu tô aqui pelo dinheiro e pronto. E eu fiquei muito chocada, isso me chamou muita atenção, porque eu pensei, eu não me vejo, eu não consigo imaginar eu vivendo a minha vida sem sentido, eu vivendo a minha vida por dinheiro, fazendo alguma coisa só por dinheiro. Então, eu acho que é isso que te conduz, é o que te guia, é o que te empurra para o teu propósito, porque tu fica cansado, tu fica insatisfeito, tu fica chateado de estar fazendo alguma coisa só para sobreviver, porque não é viver, isso aí é sobreviver. Tá fazendo só por dinheiro, tá fazendo só para os dias passarem, tá fazendo só por status, para dizer eu sou a rainha, a mulher do Açoeiro. Se fosse esse o caso da Esther, não era. Só por status, se eu tenho que fazer algum sacrifício pelos outros, eu não vou fazer, porque eu não vou perder meu tempo. Então, se a sua visão de mundo for essa, eu te garanto que o fim dos dias é muita frustração, porque foi o que eu vi, que eu presenciei ali, muita frustração. Falta de sentido para a vida, falta de razão. Então, os dias não eram brilhantes, radiantes, não tinha prazer. Você consegue entender? Não tinha a sensação de plenitude, que é o que eu sempre estou falando aqui. Agora, fechando esse parêntese, fica com essa reflexão para você. Daqui 30, 40 anos, você quer estar vivendo o seu propósito, você quer estar insatisfeito com a vida, porque você está só sobrevivendo e não fez algo para Deus, com a vontade de Deus, combinado com o propósito de Deus. Pense e reflita. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque grande e poderoso é o teu reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Pai, nessa hora eu oro por todos que me ouvem. Eu peço que a vida dessa pessoa seja abençoada de uma forma especial. Senhor, nós estamos aí às vésperas do Natal, das festividades familiares. Eu peço que haja paz na casa dessa pessoa, que haja paz no meio da sua parentela, que haja paz no seu ambiente de trabalho, que haja paz no meio de toda a sua família. Senhor, repreende toda tribulação, toda perturbação, todo embaraço, todo embaçamento nas suas visões que impede que essa pessoa veja quão grande é o plano divino para ela. Essa pessoa que tem crise de identidade, essa pessoa que tem dificuldade, tem crenças de merecimento, tem dificuldade de ver as coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem para ela. Essa pessoa que só consegue viver o aqui e agora. Essa pessoa que está correndo para pegar o vento, como está em Eclesiastes, correndo para alcançar o vento e não está conseguindo saciar o seu desejo por mais e mais recursos, por mais empenho, por mais esforço, está obcecado em fazer algo em busca de coisas vãs e terrenas. Eu peço que nesse momento os olhos dessa pessoa se abram, essa que me ouve, que a sua mente, o Senhor dê discernimento, o Senhor dê maturidade, o Senhor dê sabedoria, para que essa pessoa entenda que o que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Que o teu filho, a tua filha descubra o seu propósito a tempo, para não chegar no final da vida e estar enfadado, insatisfeito, arrasado, triste, por estar apenas coexistindo. Eu peço que em 2025, essa pessoa que me ouve, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais,
tenham uma visão divina, uma visão plena de futuro e consigam amadurecer a ponto de enxergar que o que o Senhor tem para cada um de nós é muito grande, é muito amplo, nós perdemos tempo com coisas pequenas. Então, que todos alcancem a plena maturidade, o discernimento, a sabedoria, deixem de perder tempo com pequenas discussões, com julgamentos, mas que se posicionem para aquilo que o Senhor tem, consigam responder as perguntas interiores de qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? O que o Senhor tem para mim? Eu quero o que o Senhor quer. E que essa pessoa tenha temor e humildade de se colocar na posição que o Senhor quer, de se submeter à vontade de Deus, de enfrentar os seus medos quando vierem, os desafios que vierem, e cumpra a sua missão com maestria. É o que eu profetizo e ministro sobre a vida dessa pessoa. É o que eu profetizo sobre a sua casa, sobre o seu lar. Paz e sabedoria em uma semana repleta de boas notícias, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por você que ficou até aqui me ouvindo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus filhos. Que toda a sua vida esteja abençoada. Ótimas festas para você. Amanhã eu tô aqui de volta para falar para você muito mais sobre propósito, sobre chamado, sobre missão, sobre o que Deus tem para cada um de nós. Nós não, nossa passagem por esse mundo não é só para coexistir, não é só para aproveitar a vida da forma que o mundo diz que nós devemos aproveitar, mas é muito maior. E isso aqui é o maravilhoso, isso é o que torna a vida mais incrível, isso é essa aventura que Deus nos convida para viver com Ele, essa alegria de cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, fazendo aquilo que não só agrada o nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele não chama ninguém para ser escravizado. Ele não te chama para fazer uma coisa que você odeia. Se ele sabe que você não se simpatiza com aquilo, se você não tem familiaridade, ele não vai te levar para uma direção oposta. Deus, ele se importa também com os nossos anseios, com os nossos sonhos. Eu tenho certeza que você crê nisso. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Eu te espero amanhã às 6:01 da manhã.